Timeline do relacionamento de Demi Moore e Ashton Kutcher e as voltas que o mundo dá. No final a gente vai sorrir, mas por enquanto, o casal se conheceu em 2003 em um jantar casual entre amigos e logo se envolveram romanticamente. Ela detalhou no seu livro que era como se ninguém mais estivesse com eles. Ficaram acordados a noite toda contando suas histórias de vida, entendendo um ao outro, e foi uma felicidade, um conforto profundo e um momento de muita eletricidade. O casal chamou bastante atenção por conta da diferença de idade de 15 anos. Críticas duras pra cima da Demi Moore, óbvio, mas em março de 2005 eles chegaram até a brincar sobre a diferença de idade no Saturday Night Live. All celebrity magazines that focus on our age difference. I don't get it, because all that I focus on is that she is the best thing that has ever happened to me. And she's here tonight. To me, I love you, baby. You're doing great, baby. Ela contou também no seu livro que eles simplesmente não conseguiam sentir a diferença de 15 anos. Em 24 de setembro, eles se casaram na presença de 100 convidados na sua casa em Beverly Hills, na Califórnia. E segundo o amigo da Demi Moore, pra People, foi um casamento lindo, incrivelmente despretensioso, representando quem eles realmente são. Tinha muito amor naquela sala. Após o casamento, eles passaram por fertilização in vitro, tentaram outros tratamentos de fertilidade e até começaram a considerar a adoção. Aos 42 anos, a Demi sofreu um aborto espontâneo 6 meses após o início da gravidez. Em uma entrevista a Diane Sawyer, ela disse o seguinte: "Não consigo nem colocar em palavras o quanto me senti perdida, vazia, desesperada, confusa. Realmente perdi a noção de tudo que estava bem na minha frente, que era a família que eu tinha." I would say I blinded myself and I lost myself. Em agosto de 2009, o Ashton contou que estava encantado com a sua esposa, que ela se torna mais bonita pra ele a cada minuto e que ela tem algo mágico. Até que chega o ano de 2010 e começa as fofocas sobre as supostas traições do Ashton. Nessa época, ele visitou ela no set de um filme que ela estava gravando e uma fonte contou que ela falava muito do Ashton e que vocês podiam ouvir ele rindo do lado de fora do trailer dela. Em setembro de 2011, eles comemoram seu 6º aniversário separados. Os rumores de dificuldades no relacionamento dos dois aumentaram, principalmente quando a Demi citou no seu Twitter a frase seguinte: "Quando nos ofendemos com a falta de qualquer homem, volte-se para si mesmo e estude suas próprias falhas, e então você esquecerá sua raiva." No aniversário do casal, a Demi viajou para Nova York para promover o seu curta-metragem e o Ashton foi para San Diego no fim de semana. Guardem bem esse fim de semana que foi ótimo pro Ashton, eu vou contar pra vocês depois. Até que chegou setembro de 2011 e eles finalmente anunciaram a separação. Ambos divulgaram em declarações separadas o fim do casamento. "É com grande tristeza e com o coração pesado que decidi terminar o meu casamento de 6 anos com o Ashton. Como mulher, esposa e mãe, há certos valores e votos que considero sagrados, e é nesse espírito que escolhi seguir em frente com a minha vida. Eu sempre valorizei o tempo que passei com a Demi. O casamento é uma das coisas mais difíceis do mundo e infelizmente às vezes eles falham. Como deve ser difícil ficar sem trair, não é, Ashton?" Eles finalizam o divórcio em 2013 e em 2014 ele já se casa com a Mila Kunis, tem filhos e o resto é história, como a gente bem sabe. Mas acho que tá na hora da gente voltar um pouquinho pro passado. Em seu livro Inside Out, ela contou que quando conheceu o Ashton parecia uma nova chance, como se ela pudesse voltar no tempo e experimentar o que é ser jovem com ele. Outro ponto legal é que ele se dava muito bem com as suas filhas, era tudo perfeito. Mas apesar desse começo promissor, a Demi se viu jogando fora anos de sobriedade, pensando que o Ashton queria uma garota que poderia tomar um copo de vinho no jantar ou virar um shot de tequila numa festa. E quando ele disse que simplesmente não acreditava no alcoolismo, ela não pensou: ele é um garoto na casa dos 20, não sabe do que tá falando, ou eu tenho décadas de sobriedade, isso é uma grande conquista. Ao invés disso, ela procurou justificativas pro argumento dele. Ela conta que mais tarde no seu casamento, o Ashton ficou cada vez menos presente, enquanto ela fazia de tudo pra tentar salvar o seu relacionamento, até mesmo relação a 3. A Demi disse que abrir o seu relacionamento pra esse tipo de coisa trouxe consigo uma falsa sensação de poder e disse que foi um erro. Quando ela passou por um trágico aborto espontâneo aos 6 meses de gestação, ela ficou devastada, se culpou demais e se entregou à bebida para lidar com a sua dor. Ela contou sobre um momento em que quase se afogou em uma banheira de hidromassagem após uma noite de muito álcool no México, comemorando seu aniversário de 45 anos. Após um detox de Vicodin que ela abusou após uma cirurgia dentária, ela disse que se sentiu como se tivesse vivido uma guerra e não recebeu o mínimo de compaixão do Ashton na época, muito pelo contrário. Ela sentiu que ele ficou bravo com ela e estava tipo: "Você fez a sua cama
cama, agora precisa deitar nela. Quando Ashton começou a gravar Playboy americano ao lado da atriz Jennifer Jason Leigh, filme que ele era protagonista e que tinha muitas cenas de amor intenso, o Ashton disse pra Demi que a Jennifer não se sentia muito confortável com ela de no set, e que era pra ela dar um tempo de ir lá visitar ele. Mais tarde ela descobriu que a Jennifer nunca teve problema com a Demi ir nas gravações, era o Ashton que tinha. Ela acabou até desistindo da produção depois, mas não se sabe por qual motivo. Após essa situação foi quando ele pediu pra que eles fizessem sexo a 3 e ela acabou concordando. Segundo a Demi, ela queria mostrar o quão incrível e divertida ela poderia ser. Enquanto ela gravava o filme Bastidores de um Casamento em 2010, ela descobriu através das notícias que o seu marido a traía com uma mulher de 21 anos na casa deles enquanto ela estava fora. Ele conheceu a garota enquanto jogava boliche com a filha da Demi Moore. E não é o pior, quando ela foi confrontar ele sobre a traição, ele sequer assumiu completamente a culpa pelos seus atos, disse que por eles terem trazido terceiros para o seu casamento, os limites se tornaram confusos. E isso de alguma forma naquela época justificou o que ele fez. Mesmo que ele estivesse lidando com problemas há muito tempo, em 2011 ainda estavam juntos. E foi quando ela descobriu através de um alerta do Google que o Ashton estava traindo ela com mais uma mulher. Era o final de semana do aniversário de casamento de 6 anos deles, aquele final de semana que eu citei no início. Ela disse que ficou muito mal e chegou a conversar com a mulher e sabia que ela não estava mentindo. A garota, Sarah Leal, de 22 anos, contou em uma matéria exclusiva ao Us Weekly com detalhes sobre a fatídica manhã de 24 de setembro, quando dormiu com Ashton após uma festa selvagem que durou a noite toda em sua suíte no Hard Rock Hotel, em San Diego. Segundo a Sarah, ele falou pra ela que ele estava separado da Demi, e durante o ato ele sequer se preocupou em usar preservativo. Ela disse que eles ficaram conversando sobre signos, amor, religião. Depois fizeram aquilo de novo e ele ficou super carinhoso e disse que gostava de coisas assim, falando que como ele era ator 90% do tempo, era tudo muito falso. E assim foi o fim do casamento de Ashton Kutcher e Demi Moore. Ela ficou bastante depressiva durante o divórcio. O Ashton já se casou no ano seguinte, em 2013, com a Mila Kunis, mas eu disse no início do vídeo que no final nós íamos sorrir, não disse? Enquanto a Demi Moore está sendo aclamada pelo público, pela crítica, até com boatos de indicação ao Oscar, o Ashton está sendo investigado no caso P. Diddy, já foi cancelado por apoiar estupro. E eu creio que esse seja apenas o início do karma. Vocês gostaram desse vídeo? Se inscreva no canal, me siga no TikTok, @cinematerrorizando, e até o próximo. Take care of yourself. Hardcore, I'm proud of you,